Irmãos e irmãs, que a paz do nosso Mestre Jesus esteja em nossos corações. Nós estamos começando mais um estudo semanal. Hoje, um capítulo do livro Pão Nosso, um capítulo cujo título é Observação Primordial. É uma passagem, um versículo do Evangelho de Marcos, está no capítulo 12, é o versículo 29. Eu vou ler ali o versículo e depois nós vamos trazer alguns recortes do capítulo e, na sequência, no próximo slide, algumas reflexões aí sobre esse importante capítulo do livro Pão Nosso. E Jesus respondeu-lhe: o primeiro de todos os mandamentos é: ouve, ó Israel, o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é um só. Então, como falamos, está no Evangelho de Marcos, uma frase de Jesus, que está no Evangelho de Marcos, no capítulo 12, o versículo 29. E é interessante que, como o Emmanuel nos traz no capítulo, o título Observação Primordial. O que é o primordial? Aquilo que é básico, aquilo que é primário, é principal. Isso é o que significa o termo primordial. E é realmente uma observação básica que o nosso Mestre Jesus fala ao ser indagado por um escriba. Os escribas e os fariseus eram os doutores da lei judaica na época de Jesus. Então um escriba se aproxima de Jesus e lhe pergunta qual era o primeiro mandamento. E interessante que a resposta de Jesus ela antecede o ensinamento, o conteúdo que está na sequência dos versículos, nos versículos seguintes aí ao que nós estamos estudando, em que Jesus fala que o amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Antes desse ensinamento, desse ensinamento tão importante, Jesus responde, abre a resposta ao escriba, falando sobre essa questão que está no capítulo de hoje. Então, o primeiro de todos os mandamentos é: ouve, ó Israel, o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é um só. E do que fala, do que trata esse capítulo? De um dos atributos da divindade, Deus é único. E nós vamos falar disso aqui nos próximos minutos. O primeiro recorte que eu trouxe do capítulo, ele está logo no segundo parágrafo, logo no início do capítulo, esse que está e que nós vamos ler agora. Esse que está aí, e nós vamos ler agora. Antes de todos os programas de Moisés, das revelações dos profetas e das suas próprias bênçãos redentoras do Evangelho, o mestre coloca uma declaração enérgica de princípios, conclamando todos os espíritos ao plano da unidade substancial. É interessante que Emmanuel nos traz nesse parágrafo do capítulo, que linkando inclusive com o ensinamento que veio inicialmente com Moisés, o do Deus único, o do Deus como um Pai, um Senhor só, lá com Moisés ao povo da época, depois reafirmado por Jesus, como nós estamos estudando aqui no versículo de hoje, e, na sequência, as três revelações que o Evangelho nos traz, o Evangelho segundo o Espiritismo, Moisés, Cristo e a doutrina espírita, na sequência explicado, ampliado pela doutrina espírita, que é o que nós vamos ver aqui no próximo slide. Então, antes de tudo, antes mesmo, como nós falamos, desse ensinamento maior que está na sequência dos versículos, do amai a Deus sobre todas as coisas
e ao próximo como a si mesmo, Jesus reafirma, né, o ensinamento lá que veio inicialmente com Moisés, né, e faz, através dessa declaração, né, uma conclamação aos espíritos sobre a unidade substancial. O que é a unidade substancial? É o Deus único, né? O Deus Pai de todos, o único poder, né? A única vista no universo, né? A inteligência suprema, eis aí a unidade substancial. E olha que interessante que esse parágrafo que nós vamos ler agora, é o segundo recorte que nós trouxemos do capítulo de hoje, né? Ele já fecha o capítulo, né, que é um capítulo curto, né? Ele fecha o capítulo, mas olha o destaque interessante que Emmanuel nos faz nesse parágrafo de encerramento, né? Sabia Jesus, né, de antemão, que muitos homens não aceitariam a verdade. No entanto, sustentou a unidade divina, a fim de que todos os aprendizes se convencessem de que lhes seria possível envenenar a liberdade própria, criar deuses fictícios, erguer discórdias, trair provisoriamente a lei, estacionar nos caminhos, ensaiar a guerra e a destruição. Contudo, jamais poderiam enganar o plano das verdades eternas, ao qual todos se ajustarão um dia na perfeita compreensão de que o Senhor é nosso Deus, o Senhor é um só. Então, olha que interessante, né, que Emmanuel nos fala que ainda que contestado, né, ainda que haveria aqueles que se rebelassem aos seus ensinamentos, que não aceitassem, né, aqueles que ainda assim continuariam a cultuar deuses, né, diversos fictícios, né, ou com a liberdade, né, de traçar caminhos diferentes, mas um dia esses, né, assim como nós, todos se ajustarão, né, a essa verdade eterna que só existe um Pai, um Criador, o Senhor do Universo, que é o Pai de todos nós. E aí eu trouxe algumas reflexões, principalmente, né, sobre o tema central do capítulo de hoje, que é a unidade divina, ou a unicidade, né, o Deus único, que é como o capítulo nos aborda, o tema central do capítulo, né? Eu trouxe algumas contribuições de outras obras aqui para a gente poder fechar, né, as reflexões do ensinamento do capítulo de hoje. O primeiro eu retirei da Gênese, né, do capítulo 2, o item 16, que fala, capítulo 2 fala sobre Deus, né? Está na Gênese, uma das obras da codificação da doutrina espírita, e está aí a definição sobre a unicidade de Deus. A unicidade de Deus, ou seja, o Deus único, né, é consequência do fato de serem infinitas as suas perfeições. Então, olha que importante, né? Como as qualidades, né, as perfeições de Deus são infinitas, né? Não poderíamos sequer imaginar um poder paralelo, um poder que se aproximasse né, dessas infinitas perfeições, pois aí, se assim imaginássemos, teríamos, né, uma outra figura representada tão próxima a Deus e, consequentemente, só uma unidade, um poder a conduzir, né, o universo e a regulamentar as leis da natureza, dirigindo assim a vida de todos nós, né? Então essa passagem está lá no capítulo 2, no item 16 da Gênese. No livro dos Espíritos, a doutrina espírita, e isso é importante, né, gente? Nós trouxemos anteriormente uma passagem da Gênese, que é uma das
Obras Básicas da Doutrina, agora do Livro dos Espíritos, ou seja, é aquela terceira revelação, né, que o Evangelho segundo o Espiritismo nos fala, Moisés, Cristo e a doutrina espírita, o Espiritismo como a terceira revelação que vem trazer, ampliar ainda o conceito, né, trazendo, por exemplo, os atributos da divindade, no qual o Deus único se encaixa, né, e trazendo ainda mais luz sobre essa questão, né, que é tão importante para o entendimento da soberana vontade da divindade. Né? Então, lá na questão 13 do Livro dos Espíritos, a espiritualidade instrutora nos trouxe através de Kardec, tá, né? Na questão 13. Deus é único. Se muitos deuses houvesse, não haveria unidade de vistas, nem unidade de poder na ordenação do universo. Então, como a gente trouxe ali anteriormente, né, da Gênese, e complementando, né, ao Livro dos Espíritos, sobre a questão do poder único, né, da unidade de vista e de poder na ordenação do universo, também, assim como falamos, né, expandindo aí esse entendimento sobre a unicidade divina. Né? E para encerrar, nós trouxemos aqui, né, dentro da um conteúdo que está no capítulo 14 do volume 1 da Filosofia Espírita, né, que é de autoria do Espírito Miramês, pela psicografia de João Nunes Maia, um ponto importantíssimo que nós vamos encerrar o estudo de hoje refletindo sobre ele. Né? Se Deus é unidade, é de nosso dever criar a unidade do bem, do amor e da caridade em nós, para que possamos refletir a divindade em todos os nossos passos. Olha que belo, né? Que conteúdo tão importante e bonito que Miramês nos trazendo, né? Essa questão, esse ensinamento tão importante, um atributo da divindade, que é o Deus único, trazendo para a nossa intimidade. Né? Se Deus é a unidade, é o nosso dever trazer dentro de nós, criar na nossa intimidade a unidade do bem, do amor e da caridade. Pois somente assim seremos capazes, né, de refletir a divindade em todos os nossos passos. Então, com esse belo ensinamento, né, de Miramês, nós estamos encerrando o nosso estudo de hoje e até o próximo estudo.